Sabe aquele tipo de filme que você pensa que vai ser só um filme tranquilo, que você vai assistir um slasherzinho normal, só que aí do nada ele te surpreende com uma experiência bastante interessante, muito mais interessante do que você imaginava que ia ter naquele momento. Além de, claro, um destaque para sua protagonista que se revela uma das Final Girls mais insanas e surpreendentes do terror. Hoje nós vamos revisitar esta obra que é o filme Você é o Próximo. É um slasher que não inova muito, mas ele entrega muito bem o que promete e traz uma visão interessante de como seria uma invasão domiciliar em um jantar de família. Então se prepara e vamos lá com Você é o Próximo. O filme conta sobre Erin, uma garota reservada que acaba namorando com um professor, eu não tenho certeza se ele é professor dela, mas o filme comenta muito sobre isso, da sua universidade, o Crispian. E em um final de semana, ela decide acompanhá-lo até a casa dos pais dele, para um evento em família e tal. A mansão dos Davidson é isolada, antiga e imponente, e pelo jeito uma bela herança. Só que carrega uma atmosfera fria desde o início. Lá, a Erin conhece melhor os pais do Crispian, que é o Paul e a Aubrey, e aos poucos todos os filhos vão chegando para o grande jantar. Primeiro chega o Drake, o irmão mais competitivo e arrogante, chega com a sua esposa a Kelly e rapidamente deixa claro que adora provocar o Crispian. E à noite chegam o Felix, o mais introspectivo e estranho da família, que esse cara tem uma carinha de psicopata, com a sua namorada a Z, com um visual sombrio e comportamento indiferente. E a última filha, a Amy, a filha mais nova e a protegida dos pais, é claro. E chega com Tariq, seu namorado cineasta, que por sinal é o diretor de Pearl, X, A Marca da Morte, e Maxine, né, o divíssimo, queridíssimo, né, mais ou menos, que depois de Maxine ele ficou meio assim, o Ty West. A família em si parece bem desestabilizada porque os irmãos brigam um pouco e não parecem se gostar tanto. Mas até aí, ok. Famílias são assim mesmo. O problema começa mesmo quando, no jantar, após uma discussão que a família tá toda falando abobrinha, o namorado da Amy se levanta da mesa, vai até a janela e quando percebemos ele foi atingido por uma flecha no meio da testa. E agora que o caos se instaura, eles estão sendo atacados por pessoas fora da casa. Eles ficam desesperados e se agacham, mas não antes do Drake levar uma flechada nas costas. E nesse momento ninguém sabe o que fazer. Então a Erin, percebendo a situação, decide começar a tomar as rédeas dessa situação, né? E usa cadeiras para cobrir os rostos das pessoas e atravessar a sala. E dá certo até, ela tem uma ideia muito boa. Eles conseguem chegar em uma parte sem janela e começam a pensar. O Félix então dá uma ideia muito interessante, olha que ideia boa, de correrem para fora da casa em alta velocidade, sem olhar para os lados ou para frente ou sequer pensar em verificar se tem algum tipo de armadilha fora da porta para pedir ajuda. A Erin, a única pensante dessa casa, diz que não é uma boa ideia. Mas então, que a Amy decide ignorar o que a Erin disse e decide fazer exatamente isso. Ela corre, mas não chega muito longe não, porque bem na porta tá um fio de nylon propositalmente colocado para cortar o pescoço. E é claro que a Amy sofreu deste mal e acaba falecendo com o pescoço cortado. Os pais ficam desolados e a Aubrey então vai pro quarto chorar as pitangas. Mas claro que ela é a próxima vítima e já leva uma machadada no meio da cara. E um desses assassinos psicopatas ainda escreve na parede do jeito mais sádico possível: Você é o próximo. Oh, olha o nome do filme aí. Eles ficam todos desolados e a Kelly, depois de ver um dos mascarados do filme, que aqui descobrimos usarem máscaras de animais debaixo da cama, ela decide correr. Lógico que abaixa a cabeça antes de passar pelo fio de nylon, né? Porque até que ela pensa, mas obviamente é falecida por um dos mascarados. Agora, de volta à casa, o Crispian decide fazer um plano. Ele, na verdade, monta um plano meio estranho, que é de correr e tentar ir até o carro, que parece ser um plano muito simples e meio burro, porque eles não sabem quantas pessoas tem lá fora, quantas armadilhas, mas, enfim. Claro que a única pessoa que faz algo de verdade é a Erin. Ela pega armas, tenta montar armadilhas, mas é atacada por um dos assassinos, o Máscara de Tigre, e tenta finalizá-la com um machado. Só que ela é habilidosa e usa um martelo contra ele várias e várias vezes, só para ter certeza que o cara faleceu. Ela é muito boa. E claro que, como uma pessoa inteligente que é, tira a máscara dele e já pergunta se alguém conhece esse cara, né? Vamos pensar. Será que alguém conhece esse cara? É algo pessoal, esse ataque todo? Todo mundo nega e ela continua na penumbra montando armadilhas no andar de baixo. Mas no andar de cima, o Félix vai checar o seu pai. Só que nesse momento que os dois se encontram, um descobre que esses assassinos são mais que um, obviamente, e
estão na casa há vários dias, quando encontram mantimentos em um armário. Só que o Paul, o pai da família, acaba sendo finalizado por um dos assassinos bem na frente do Felix. Mas eles não mexem com o Felix e nem com a Zee, revelando que eles estão por trás disso tudo. O próprio filho contratou esses mercenários para finalizar a família toda. E que aqui descobrimos serem 3 assassinos, né? Aliás, 2, já que Erin já mandou um de vala. Ela continua a montar as armadilhas com a ajuda da Zee, sem saber que essa maluca tá envolvida nisso tudo, e acaba contando que teve uma infância dura, que o pai a treinou como um soldado. E eu acho que esses assassinos mexeram com a pessoa errada. O Felix decide então ele mesmo finalizar o Drake de vez agora e enfia várias facas nele e o cara simplesmente não morre. E o Felix frustrado porque ele só não cai e morre. É muito engraçado, é uma cena muito cômica para um filme desse tipo. A Erin percebe um dos assassinos na casa, dá uma de Laurie Strode e se joga da janela. E a reuniãozinha de condomínio acontece. E o Felix nos revela que fez isso tudo pela herança. E a Erin agora ouve tudo. Ela percebe a situação, percebe que não tá ali muito em vantagem, né, pro lado dela, afinal agora tem várias pessoas atrás dela, tá todo mundo contra ela, na verdade, e consegue chamar a polícia. Só que, obviamente, eles vão chegar só no fim do filme, porque filme de terror é assim. Percebendo que todos os que estão vivos na casa estão atrás dela agora, ela decide acabar um por um, dá uma de caçadora e dá cabo primeiro dos assassinos, depois de um e o outro, né, e depois decide finalizar os 2 pombinhos que estavam metidos nisso tudo. Primeiro ela acaba com o Felix, metendo um liquidificador na cabeça dele e ligando, triturando seus miolos, e depois enfia uma faca no meio da cabeça da Zee. A Erin, depois dessa batalha toda, ela tá ferida, tá cansada, já tá sem forças, pensa que tudo acabou até receber uma ligação do celular do Felix. E quem é? É o namorado dela, o Crispian, que ela percebe estar envolvido nisso tudo também. E além disso, ainda é o maior covarde que saiu para não ver o que ele mesmo tinha planejado. Ele disse que é um pacifista, não consegue ver sangue. Ah, vai tomar no meio do seu. E que o plano, na verdade, era finalizar todo mundo e aparentemente ela deveria ser a testemunha sem culpa do crime. Apesar de claramente todos estarem tentando matar ela também. Ele joga essa na roda, pensa que ela vai acreditar, né? Que agora eles poderiam dividir o dinheiro, sabe? Todo o dinheiro vai ficar pra eles dois e eles vão poder ficar juntos porque ele é o bó do Gorogodó, não sei o quê. E ela tá com uma cara de quem tá pensando, eu não acredito que esse cara tá metendo essa depois de eu tá toda ferrada. Quase morri umas 15 vezes e ainda suportei a família insuportavelmente imprestável dele, tentando salvar esses imbecis, e ele ainda vem meter essa, e ela decide meter também, só que a faca no pescoço dele e depois nos olhos dele. Só que nesse momento, a polícia decide fazer o trabalho dela, atira nela, porque ela acabou de matar alguém, né? Só que assim que o policial vai entrar na casa, a Erin tenta até avisá-lo, mas não dá tempo. Ele abre a porta e a armadilha que ela colocou do machado na porta se ativa e o policial leva uma machadada no meio da cara. Você é o próximo. Você é o próximo é um slasher bem interessante, conta uma história relativamente simples, pessoas sendo finalizadas dentro de uma casa isolada. Mas o filme faz isso de uma forma muito eficiente, mistura violência gráfica, tensão e até momentos de humor sombrio ali. O grande diferencial está justamente na forma como essa trama se desenvolve. Assim que o jantar de família começa, em meio a provocações e discussões, a primeira flecha atravessa a janela, atingindo o Tariq em cheio, eu tenho quase certeza que esse é o nome dele. O caos toma conta da sala, gritos, cada um tenta se proteger como pode, e é nesse momento que a Erin mostra que não é apenas mais uma convidada assustada, né? Ela rapidamente assume o controle da situação, organizando formas de defesa e reagindo de uma maneira bem brutal contra os invasores, né? A narrativa, que poderia ser apenas mais um filme de invasão domiciliar, se transforma em algo muito maior só por conta dela. A Erin se torna uma das Final Girls mais insanas do terror, usando inteligência, estratégia e uma frieza impressionante para aviar o jogo contra os mascarados, tá? Na minha opinião, ela é uma das melhores Final Girls do terror, e isso é feito pra poucas, na verdade. Ela se torna icônica em um único filme. Eu acho que isso não é pra qualquer personagem. É um filme que brinca com a ideia de família, confiança e sobrevivência, entregando tensão do começo ao fim. Se você curte slashers cheios de sangue, violência e uma protagonista que não só sobrevive, mas domina
a situação, esse é um título que não pode faltar na sua lista. Mas e aí, me contem, você já assistiu Você é o Próximo? O que achou da Erin e todo esse banho de sangue estratégico? Me conta aí no comentário que eu quero saber, tudo bem? Bom pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!